Estou muito feliz por nós podermos chegar a esse próximo módulo nosso, princípios e métodos para compreender as Escrituras. Esse é o nosso desejo. Senhor, dirige-nos pelo Teu Espírito para compreender a Tua palavra, a Tua mente, o Teu coração, porque conhecer é ser, de alguma forma ou maneira, como o objeto do nosso conhecimento. Quando nós conhecemos a Ele, a palavra, Ele vem se replicar em nós. Esse é o grande desejo de todo cristão, de todo crente, de todo filho de Deus. Ser igual ao Pai, ter a mesma natureza, e a palavra dele é o contato que ele deixou conosco. Jesus Cristo deixou 3 coisas palpáveis para que nós pudéssemos desenvolver o nosso caminhar. Ele deixou, primeiramente, a sua palavra escrita. O verbo se fez carne e os discípulos registraram em língua conhecida da humanidade, no grego, no hebraico, agora em português ou inglês, qualquer que seja o seu idioma. Então, Jesus deixou a sua palavra. Ele deixou o Espírito Santo, algo palpável, algo real. Ele testifica em nós, ele habita no nosso homem interior. E ele deixou o corpo de Cristo, a sua igreja. Através da igreja nós somos ministrados, nós recebemos o ensinamento, a bênção, a profecia, o amor, a expressão física do Senhor. Então, princípios e métodos para compreender as Escrituras. Aqui é a introdução, você já pode baixar a apostila PDF. Caso você queira encadernar junto com aquelas 2 primeiras, né? Que é 5 princípios para nós meditarmos nas Escrituras. Também aquele outro que é Por que 4 Evangelhos? Acho que caberia essa outra aqui. Então, caso você queira, você plastifica aqui. Nessa pasta está à sua disposição. São 25 páginas. Olha aqui, ó. Nosso material está todo ficando aqui, ó. Tá ok? Antes de começarmos, eu quero ler um texto em 3 versões da Bíblia. É importante você ter pelo menos 3 versões das Escrituras. A Almeida, revista atualizada, que é a mais comum, que eu quero ler com vocês, Provérbios capítulo 25, versículo 2, Provérbios 25, 2, abra na sua Bíblia e guarde, memorize esse texto das Escrituras que fala assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Almeida, revista e atualizada. Versão King James, 25, 2. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar os assuntos, vasculhar. Aqui na Almeida fala esquadrinhar. Aqui fala vasculhar. E na NVI, Nova Versão Internacional, daquela Bíblia que eu indiquei para vocês, né? Palavras-chave, 25:2. A glória de Deus é encobrir negócios. Daquele generaliza, né? Mas a glória dos reis é tudo investigar. Lembra que na apresentação, na página de venda do nosso curso, eu falo isso, que os profetas investigaram atentamente a palavra do Senhor para saber se aquelas profecias se referiam a eles ou ao futuro. E Pedro fala que se referia a nós, a uma nova dispensação, um novo momento, né? Uma nova kairós, um tempo oportuno, o tempo da graça do Senhor, a respeito da graça a nós revelada. E eu ilustrei aquele slide com a Bíblia e uma lupa. A palavra grega utilizada por Pedro, investigar, é uma investigação minuciosa, detalhada. Esquadrinhar
NVI, investigar, esquadrinhar, investigar atentamente. Por que que nós precisamos ter essa glória, esse espírito de rei, de cuidado nas Escrituras? Porque nós precisamos, pessoal, crer corretamente. Se você não crer corretamente, os seus sentimentos e as suas ações serão erradas. Se a gente não tiver uma compreensão correta, a nossa fala, o nosso comportamento, o nosso ensinamento não será correto. Então, nós estamos falando aqui do zelo, do cuidado, para nos prepararmos. Porque se a gente crer corretamente, a gente vai ter pensamentos, sentimentos corretos. Consequentemente, ações corretas, relacionamentos corretos. É isso que a Bíblia chama de ser justo. Justo é alinhado com Deus. Então, preste atenção. Depois de mais de 40 anos de ministério, sabe, hoje, depois de amadurecer, eu tenho visto quanto zelo, quanto cuidado e quanto despreparo a maioria dos cristãos tem, ainda mais os líderes. Então, não vamos ser negligentes, não vamos ser negligentes. Nós precisamos ter zelo, investigar atentamente a palavra do Senhor. Ok? Por isso que nós precisamos conhecer o que eu passo a projetar para vocês, princípios e métodos para compreender a Bíblia. Esse aqui é a introdução de mais um módulo do nosso curso. Eu selecionei para vocês 11 princípios, métodos para compreendermos as Escrituras. Ok? Nós vamos dominá-los. Como era importante que nos seminários, nas escolas bíblicas dominicais, EBDs, que a Igreja Presbiteriana usa, né? O título, né? Escola Bíblica Dominical, nas escolas bíblicas, nas nossas comunidades, nos nossos discipulados, passarmos esses princípios e métodos de compreensão ou para compreensão, para entendimento das Escrituras. Não são complexos, mas se nós os conhecêssemos, nós não entraríamos em erros de interpretação, erros de hermenêutica, interpretação bíblica. Crer corretamente nos traz pensamentos corretos, sentimentos corretos, atitudes corretas, viver saudável, segundo as Escrituras. Então, eu aqui, vamos descer na nossa projeção, princípios e métodos para compreender a Bíblia, as métricas, os ritmos, a estrutura e os textos bíblicos. Apresentação. Por que me veio o desejo, grande desejo, de juntar todo esse tempo, desde quando eu me converti, 18 anos de idade, né? O que eu aprendi no seminário, o que eu aprendi com outros líderes, que muitos deles não estão nem mais vivos, pessoal. Não vou ficar citando nomes aqui. Os meus pastores, os meus apóstolos, os meus mestres. Além do que eu estudei em livros. Então, eu cataloguei esses 11 princípios. Pode ser que eu acrescente mais alguns princípios. Eu estou querendo colocar aqui o 12º, que é uma noção básica de numerologia bíblica. Vamos ver no desenvolver do nosso curso se eu consigo pegar várias mensagens que eu tenho, alguns rascunhos, e colocar pelo menos um esboço para que você entenda a numerologia bíblica. O número 1 significa o quê? O número 2, 3, 5, 7, 12, 40. Né? Existem alguns números mencionados na Bíblia que têm um significado espiritual. Eu gostaria de poder entregar isso. Vamos ver se a gente consegue, antes de finalizar esse módulo, a gravação desses módulos, eu possa compartilhar
com vocês. Da onde que surgiu esse desejo? Durante os anos de 2020 e 2021, anos em que a pandemia da Covid assolou o mundo e o Brasil, tive a oportunidade de ministrar estudos bíblicos de uma forma online, numa plataforma de reuniões online, e depois eu passei para o YouTube, tá? Eu ministrei 50 lições de princípios elementares de doutrina, 50 lições, né? Dividida em 3 módulos: leite para criança, pão para jovem e carne para adulto. Todas as doutrinas básicas do cristianismo, desde a salvação, pecado, salvação, batismo, ceia, comunhão, leitura da palavra, até assuntos mais profundos, Espírito Santo, profecias, dons espirituais, a segunda vinda de Cristo. 50 lições. Eu tenho todas elas gravadas em áudio e vou disponibilizar no nosso curso online como um bônus, tá? Um bônus que disponibilizaremos mais adiante no nosso estudo bíblico. Eu ministrei também no YouTube o Sermão Profético de Jesus, Mateus 23, 24 e 25. Ele também é sinótico de outros 2 evangelhos, Lucas e Marcos, e o assunto dos 4 milagres messiânicos de Jesus. Durante todo esse tempo de ministração, o Espírito Santo dispensou graça, unção e revelação nas Escrituras. Fantástico o que Deus nos revelou no ano de 2020, 2021, inclusive 2022, e continua agora em 2023, que eu estou gravando essa aula em 2023. E em mim e nos participantes despertou uma fome avassaladora pela palavra de Deus. O que agrada ao coração do Pai. Então, todos nós fomos percebendo a necessidade de nos aprofundar nos princípios e métodos de interpretação das Escrituras. Só que no YouTube não tem condição de eu colocar isso à disposição. Precisava de uma plataforma mais técnica, que me desse mais recursos, inclusive que me desse privacidade, porque nós não vamos lançar pérolas a porcos na internet. Por isso que eu decidi estarmos aqui, tá? Nesse curso. E quem não é inscrito, né, que vocês divulguem para os irmãos da sua igreja, para os líderes, né, para que eles venham fazer parte desse curso. Portanto, estamos começando agora, neste módulo do nosso curso, a nossa jornada em um mergulho mais profundo nas Escrituras para encontrarmos as pérolas do reino de Deus. Essas maravilhosas pérolas do reino de Deus. Venha comigo ser guiado pelo Espírito Santo a toda a verdade. João 6, 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, você quer conhecer o Espírito da verdade? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vos guiará a toda a verdade. Não só no momento que você está lendo as Escrituras, mas quando você está orando, está intercedendo, está clamando, quando você está buscando uma direção de Deus para a sua vida. Porque não falará de si mesmo, o Espírito Santo não fala dele, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não só as coisas presentes e as necessidades da nossa vida, da igreja, do mundo, mas inclusive as que virão. O Espírito Santo, ele tem um espírito de profecia. Todos os livros do cânon sagrado foram escritos segundo uma estrutura. Nós acabamos de ler o Evangelho segundo Mateus, os 5 discursos de Jesus, a estrutura, a métrica, a lógica, os princípios como Mateus escreveu. Agora nós já temos o Evangelho de Mateus todo na mente, do capítulo 1 ao capítulo 28. Os 5 discursos. Nós já sabemos localizar nas Escrituras cada ensinamento e a ligação.
Porque nós não podemos ler uma parábola fora de um contexto, um versículo fora de um contexto, mas o contexto geral do evangelho do reino de Deus, os 5 pilares do reino de Deus. Agora, quando nós lemos qualquer porção de Mateus, nós temos a visão do todo, do quadro completo. Aí a beleza é maior, a compreensão é maior, e nós não vamos mencionar um versículo, uma parábola, um texto, um ensinamento fora do seu contexto, porque um texto fora do contexto é um pretexto e pode se tornar uma crença errada, um pensamento errado, um sentimento errado, um ensinamento errado e um viver errado. A nossa responsabilidade é muito grande. Por isso que Lutero já dizia que cada igreja seja uma escola. Por isso que as igrejas fundamentalistas, presbiterianas, luteranas, wesleyana, toda a igreja é uma escola. Nós não podemos ser negligentes, gente. Pelo amor de Deus. Nós somos cristãos, nós somos as cartas vivas, escrita e lida. Que o Senhor nos dê esse zelo, esse cuidado pela palavra de Deus. Cuidado em afirmar uma verdade, porque nós vamos guiar pessoas e vamos guiar nossos filhos. Vamos aconselhar pessoas. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente com toda sabedoria. Falando entre vós, com hinos, salmos, cânticos espirituais. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Meditando nela, Salmo 1, Josué, Provérbios capítulo 1. Medita na palavra do Senhor. É mais do que ler e dizer, eu já sei. Não sei não. Investigar. Eu preciso mergulhar, eu preciso meditar e entender os princípios e métodos de compreensão, de interpretação das Escrituras. Portanto, todos os livros do cânon de Gênesis e Apocalipse foram escritos segundo uma estrutura, um esquema, padrões organizacionais, padrões tipológicos, tipologias, parábolas, símbolos, ecos verbais, ritmos de repetição. Por quê? Porque naquela época não tinha um gravador, gente, não tinha papiro à vontade. Então, todos os livros seguiam uma métrica. Para quê? Para ajudar na memorização. E se você conseguir descobrir esses princípios, métodos, ritmos, palavras repetidas em cada texto da Bíblia, uau! Você descobre os segredos. E já é um passo para você entrar na meditação e na compreensão correta das Escrituras. É importante saber que há diversos padrões estruturais, guarde essa palavra, comuns, que ocorrem em muitos textos bíblicos. Então, vamos buscar compreender os princípios deles. Minha sugestão é que você estude evangelho por evangelho, é o que nós estamos fazendo, paralelamente aos princípios e métodos de interpretação bíblica, porque senão você não vai conseguir extrair as pérolas que estão profundas lá no mar, os peixes preciosos, as pérolas preciosas do Evangelho de Mateus, Marcos, todo o Evangelho de Marcos foi criado em diversas estruturas, Lucas, o Apocalipse, gente. Nós hoje conhecemos a chave que destranca o livro de Apocalipse. Eu vou te falar, né, aqui numa desses princípios. Todo o livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao último capítulo, foi escrito baseado numa métrica. Se você compreende isso, Apocalipse fica de fácil digestão. É claro que existem muitos ecos, símbolos, né, figuras proféticas, dragões, taças,
trombetas, existe uma série de tipologias que Bíblia se explica com Bíblia. Você tem que ter muito conhecimento da Bíblia para conhecer o Apocalipse. Tá? E interessante que o Apocalipse está muito relacionado com Gênesis. Tá? A gente vai ver isso lá no último estudo nosso, que é o estudo de Apocalipse. Eu não vou entrar agora em Apocalipse, eu preciso que você vá se acostumando com esses princípios, para quando chegar em Apocalipse, é tão simples o livro de Apocalipse, né? Tá aqui, cadê o livro de Apocalipse? Tá por aqui, ó, o livro de Apocalipse. Opa, desculpe aí que caiu aqui. O livro de Apocalipse. Tá? São 120 páginas. Toda a história da humanidade, a partir de Jesus Cristo, as 7 igrejas da Ásia, toda a história da humanidade e da igreja de Jesus Cristo está no livro de Apocalipse. Você vai entender a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Peste Negra. Inclusive, 90% do Apocalipse já se cumpriu, gente. Tem gente pegando o versículo e jogando lá para frente. Já se cumpriu. João já começa Apocalipse. Escreva as coisas que são e que haverão de acontecer. Já estavam muitas coisas acontecendo nos dias de João. Ó Pai, tem misericórdia de nós, que nós não sejamos negligentes. Portanto, minha sugestão é que você estude o evangelho por evangelho, estudo bíblico, livro por livro. É bom você ler a Bíblia de forma rápida para você ter a visão geral. Essa é uma tarefa, você tem vários, na própria Bíblia tem aí uma tabela de leitura bíblica durante um ano. Isso você tem que fazer. Paralelamente a isso, você tem que entender o que cada livro escreve. Como uma das nossas alunas aqui comentou aqui, por que os evangelhos sinóticos, eles repetem os mesmos ensinamentos de Jesus, algumas parábolas? Nem todos repetem, tem parábolas que só Lucas conta. João, capítulo 15, 16, 17, lá o último dia de Jesus, na Páscoa, João explora muito mais do que todos os outros evangelhos. Mateus explora os 5 pilares do reino como nenhum outro explora. E Marcos, ele tem uma outra didática que eu vou mostrar para vocês. E mesmo quando eles repetem uma parábola, um ensinamento, um fato, um evento, um acontecimento, dentro do contexto daquele evangelho, ele quer abordar mais um ponto, mais um aspecto. Portanto, nós temos que ler a Bíblia em 4 dimensões: o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do conhecimento de Cristo. As 4 dimensões. Por isso, os 4 evangelhos, como nós vimos, né, aqui no nosso curso. Tá ok? Para encerrar, minha sugestão é que você estude primeiro agora, que nós estamos estudando, evangelho por evangelho. Por isso que eu parei em Mateus, não quero entrar em Marcos, nem Lucas, nem João, antes que você conheça esses 11 princípios e métodos de interpretação da Bíblia, porque aí a nossa compreensão dos evangelhos e de todos os livros da Bíblia, né? Depois a gente vai para Atos, Romanos, meu pai, Evangelho, carta de Paulo aos Romanos, como eu desejo, como o apóstolo Paulo fala, desejo estar com você, né? E compartilhar, vivenciarmos juntos o livro aos Romanos e outros mais, né? O Salmo, Provérbios, né? Você vai ver a justiça própria de Jó e etc. Minha sugestão é que você estude evangelho por evangelho, livro por livro, paralelamente aos princípios e métodos de interpretação da Bíblia. Quando eu estiver estudando Marcos, eu vou lembrar do princípio. As parábolas de Lucas, se você não entender um dos princípios que a gente vai ver aqui, o princípio do quiasmo ou do paralelismo hebraico, você não vai entender completamente as parábolas de Lucas. Lucas é o evangelho que mais tem parábolas detalhadas e ele escreve numa métrica tão fantástica. Se você entender, uau! Vamos lá? Desta forma, ao estudar os evangelhos, você perceberá o emprego dos princípios e métodos na prática. Então, todo o conteúdo desse estudo será melhor compreendido por você. Sem dúvida, será uma experiência maravilhosa.
maravilhosa. Vamos ver qual é a cor que eu vou botar aqui, uma rosinha. Experiência maravilhosa com o Espírito Santo e a palavra, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, Rai Barreto. Senhor, libera o teu Espírito, Espírito da verdade. Nos guie, nos conduza, para que nós venhamos a conhecer e glorificar ao Pai e ao Filho, por meio do entendimento das suas Escrituras. E o entendimento correto. Uma crença justa, alinhada ao teu coração. Que o Espírito de graça, de misericórdia, de fé, de força, venha sobre nós. Abre nosso entendimento, Senhor. Me dá fome para investigar, para mergulhar, para meditar. Não apenas ler a tua palavra, mas digeri-la. E que meu organismo, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo absorva os nutrientes necessários para que eu tenha vida, vírgula, e vida abundante, mais do que vida, Senhor. A vida depois da vírgula, vida abundante, vida plena, pleros. Né? Que essa plenitude possa vir e que seja um caminhar saboroso a tua palavra na minha boca, Senhor. Eu te vejo na nossa próxima aula.